aí, gente, nós somos a equipe de FRC Paratec 9302. Estamos aqui com o Arthur Malcher, a Lara, eu, Renê e o Marcelo. Eu acho que para todos nós é uma aventura, até porque é um estado diferente, a gente vem de um pouco longe, então tá aqui com culturas novas, pessoas novas, mas também poder participar é muito incrível. Então acho que é uma mistura de sentimentos de nervosismo, mas ao mesmo tempo diversão, felicidade, tudo ao mesmo tempo. É uma oportunidade muito grande, até porque é a primeira vez de alguns membros aqui da equipe, tanto minha quanto do Marcelo, por exemplo, na FRC e vindo para uma off-season que é longe de casa. Então é uma oportunidade enorme da gente estar participando e conhecendo esse universo enorme. Bom, eu acredito que o momento mais histórico da nossa equipe tenha sido quando a gente obteve o prêmio Rising All-Star Award no Nacional de 2025, em Brasília. Justamente foi um momento muito simbólico pra gente, porque perante todas as dificuldades, a gente conseguiu trazer um prêmio pra casa e foi um momento muito emocionante pra gente. Todo mundo se aconselhou lá, se reuniu, e a gente genuinamente ficou muito feliz. Eu acho que realmente foi esse, com certeza, até porque a gente teve a transição de Northstar para Paratec e todo mundo ficou muito apreensivo, tipo assim, meu Deus, será que a gente vai continuar levando como eles levavam, como hoje em dia eles são nossos mentores, será que a gente está deixando eles orgulhosos e etc. E quando a gente recebeu o prêmio e viu a felicidade do nosso mentor Roniel, que antes era técnico da Northstar, vendo que a gente trouxe um prêmio pela primeira vez e simplesmente mostrando o símbolo da nossa equipe, foi algo extremamente importante e que marcou a 9302 para sempre, assim. Bom, é uma experiência bem diferente, até porque por todos esses anos eu ficava em Belém do Pará e a minha oportunidade de ir para outros lugares do Brasil foi a partir dos torneios nacionais lá em Brasília. Então, tendo contato aqui com o Rio Grande do Sul foi uma experiência bem diferente, até por conta do clima, que é bem mais frio que lá em Belém, a questão da arquitetura aqui, também da urbanização, que é tem uma organização bem diferente lá da nossa cidade. E também temos a questão do clima, que eu acho que para a maioria foi assim que mais pegou, porque lá em Belém é quente, mas a gente está acostumado com calor. A gente brinca dizendo que tem tipo um sol para cada pessoa na Terra lá em Belém, porque, gente, enfim. E aí, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente já sentiu foi o ventinho frio e tal, a chuva. A gente já ficou assim, mas tipo, a gente já tá se adaptando e é uma questão muito legal também essa questão do clima. Bom, estar no Rio Grande do Sul pela primeira vez é algo, tipo, muito bacana, muito animante. Animante? Eu não sei se essa palavra existe, não existe, né? É, eu não sei, eu tô feliz, a equipe tá feliz. Porque, assim, a gente viaja pra competir, mas a gente nunca veio pro off-season e nunca veio pro Rio Grande do Sul. Eu, pessoalmente, eu gosto de viajar muito, mas eu nunca estive aqui, em Porto Alegre. E, assim, é muito bacana porque a gente percebe o sotaque diferente, a gente percebe a organização da estrutura da cidade, as atrações que tem diferentes aqui também. Então, tipo, a gente tá muito feliz por estar aqui pela primeira vez. Mas também tem quem não esteja, que já tá visitando de novo, como a Lara. Que eu já vim várias vezes no Rio Grande do Sul, na verdade, eu sou apaixonada em viajar, minha família é apaixonada em viajar, então a gente viaja muito, mas é a primeira vez competindo, então assim, pra mim é como se fosse a primeira vez, eu nunca vim com o intuito de competir, principalmente com a minha equipe, com amigos meus, mentores meus, técnicos, então é muito, muito legal. Bom, uma das maiores dicas que a nossa equipe recebeu é comunicação. A gente tem que ter uma comunicação efetiva, toda equipe precisa disso, e com certeza a gente repassaria isso para outras equipes, porque a comunicação resolve muita, muita coisa, ajuda em todos os aspectos que se pode imaginar, seja entre as duas áreas, o AE e o MCI, seja dos técnicos que estão acima da equipe com a própria equipe, seja da equipe com o meio social em que eles vivem e onde eles realizam os projetos. Então, tipo, ter comunicação é algo essencial, é do próprio ser humano, né? A gente é um ser comunicativo, então manter essa comunicação sempre é muito importante. Exatamente isso que a Renê falou da comunicação, a gente traz a questão do AEMCI. Às vezes a equipe ela é dividida em relação a pessoas que trabalham com engenharia e programação e pessoas que trabalham com marketing, projeto social. Mas é sempre bom todo mundo saber um pouco do que a equipe em geral está trabalhando. Porque tu é de AE, mas tu não faz a menor ideia do que está acontecendo no MCI. Tu é de MCI e não faz a menor ideia do que está acontecendo em AE. Fica confuso, porque às vezes dá um problema e tu não sabe resolver ou tu não entende o que está acontecendo. Então é muito importante as pessoas de projetos sociais e marketing saberem o que está acontecendo no MCI e assim vice-versa. Gravando.
A gente são ótimas relações, a gente se preocupa muito em relação a passar o que a gente já sabe. A gente já foi uma equipe rookie, tem algumas pessoas que são novatas nessa temporada, mas a nossa equipe é mais antiga. Então a gente teve a sensação de ser uma equipe rookie, não saber muito como funciona, pedir sempre ajuda de outras equipes, de equipes veteranas. Então pra gente é muito, muito importante também passar o conhecimento que a gente já tem para outras equipes rookies. Então a gente está completamente disposto a levar esse conhecimento para eles, igualmente o que a gente já sabe. Bom, eu acho importante falar que, tipo, em questões de engenharia, eu primeiramente citaria a questão do Core, porque na competição passada, a nossa equipe passou por algumas dificuldades em relação à elétrica, à organização elétrica do nosso robô. Então, tipo, por exemplo, atualmente a gente colocou generator para poder guiar os fios, a função toda, e gerar comunicação limpa entre todo o nosso robô, também deixar a visão mais clara do que está acontecendo. E aí, entre o System Core e o FRC, que vai juntar basicamente todos os componentes e eu achei muito interessante essa questão da inovação que eles trouxeram, porque além de tornar mais desenvolto a questão dos componentes, ele compactou também. Então, na hora da gente posicionar, estrategicamente, vai ficar mais fácil, porque ele é um só, e visibilidade também ajuda bastante. Bom, e eu espero também que para as próximas temporadas a First possa inserir novos sistemas para outras partes do robô em CAD, com a implementação ali de simulações, dos mecanismos e como os elementos de jogo podem interagir com eles. Isso vai agilizar muito o nosso processo, porque a gente já vai conseguir saber como o robô vai agir antes de montá-lo. Bom, um dos fatores importantes que a gente teve que mudar do regional de Brasília para Cup of Season foi a questão da elétrica. Porque se pegar imagens antigas do nosso robô, dá para ver que a fiação do chassi estava muito desorganizada. Então a gente fez uma modificação ali com o uso de canaletas para deixar todas as fiações concentradas. Além disso, a gente reforçou a proteção da bateria do robô através de peças 3D, agora fazendo com que a bateria tenha uma caixa cobrindo ela totalmente. E também a gente teve que modificar o posicionamento da webcam para melhor campo de visão ali na hora de pontuar os corais. Então agora a gente botou a webcam na parte de cima do elevador com também uma proteçãozinha. Também falando sobre o elevador e o nosso sistema de pontuação, né? A gente teve que fazer algumas mudanças desde os testes iniciais, com a prototipagem e tudo mais. Porque a nossa ideia inicial era que fosse uma rampa. O elevador iria subir e descer e a rampa iria fazer o coral escorregar. Só que não deu certo. Porque a rampa, ela é muito direta. Então, tipo, quando a gente joga o coral, tem a chance tanto dele escorregar pra fora, quanto a posição não ficar certa. Então, a gente pensou logo em um funil, que o formato dele é certinho, tanto pra guiar o coral, e não importa a posição que você jogue, ele vai ficar reto. Então, ele desce pro nosso lançador, o lançador gira e já pontua. Uma outra mudança que a gente também fez do Regional de Brasília para cá foi justamente a remoção de um dos nossos mecanismos. A gente tinha feito um mecanismo como se fosse um braço pequeno, que era justamente para retirar uma alga do reef, porque a gente queria ter um jeito de não depender das outras equipes para retirar as algas. E a gente tinha feito esse mecanismo. Só que o motor dele era um motor bem lento, com potência bem fraca, então acabou que ele não era tão versátil, ele não era um mecanismo tão eficiente. Então a gente acabou decidindo que era melhor retirar ele e também melhoraria a questão do peso do robô. Acho que o que é essencial para mim, para minha equipe, é a comunicação e muitas coisas em si, sabe? A gente foi muito impactado pela First logo quando a gente entra na FRC, FTC ou FLL, qual modalidade que seja. Então, entender o que é robótica, entender que a robótica não é só programação e engenharia. Também é projeto social, também tudo aquilo de levar os princípios da First, os conceitos de STEAM, pra gente é muito importante. Isso é ser social. É repassar tudo que a gente aprendeu e impactar as pessoas da mesma forma como a gente foi impactado. Bom, o meu prêmio favorito além do Impact provavelmente seria o Rising All-Star Award. Por que disso? É um prêmio que justamente busca renomear as equipes com membros novos. A nossa ocasião, no Regional de Brasília, foi que a maioria da antiga North Star, que era basicamente a Paratec, depois ela mudou de nome, tinha saído. E a maioria da nossa equipe eram justamente membros rookies. A nossa equipe não era rookie, mas os nossos membros eram rookies. A gente não tinha experiência e a gente começou praticamente do zero. A gente desmontou nosso robô antigo, construiu o novo, tudo isso com a ajuda dos nossos técnicos e mentores. Foi um prêmio que, pra gente, foi muito importante, por isso que eu gosto tanto dele. A gente conseguiu esse prêmio no Regional de Brasília e meio que ele deu uma certa ênfase pra mim, porque eu sempre gostei, sabe, tipo,
como eu posso dizer? Basicamente, ele dá uma certa imagem que essa equipe conseguiu, apesar de passar por diversas dificuldades, eles conseguiram no final suceder e se sair bem no regional. Acho que a minha premiação favorita depois do Impact, acho que é o Denlish. Eu acho que é um prêmio que eu fico... Me encanta, assim. Por eu ter sido a Denlish da minha equipe essa temporada no regional de Brasília, pra mim ficou muito importante, porque é eu repassar para as pessoas a extensão da minha equipe. Eu sou a extensão da minha equipe, eu vou estar representando ela individualmente. E falar do impacto que a First teve em mim, o impacto que eu passei para outras pessoas, tudo que eu aprendi. Então, acho que o Denlish é um dos meus filmes favoritos. Bom, o nosso projeto social favorito, no caso o meu, seria justamente o Robótica nas Ilhas, que foi um projeto que a gente fez uma colaboração com a nossa equipe de FTC e, se eu não me engano, com o Nama também. A gente foi para a ilha de Cotijuba, no estado do Pará, que é uma ilha remota. A gente teve que passar por dificuldades, porque a gente pegou um barco pequeno para ir para lá, e muitas vezes é difícil, porque a gente tem horários específicos para ir para lá por causa do clima e etc. Tanto que a gente não conseguiu nem levar o nosso próprio robô, porque ele era muito pesado para colocar no barco. E acabou que só a nossa equipe de FTC, a Paratec FTC, levou o robô deles para demonstração. Mas a gente foi para a ilha, a gente fez doações para as crianças, para os moradores de lá, e justamente a gente levou a First para lá. A gente mostrou para as crianças o que era a First, a gente basicamente disseminou os valores da First naquela ilha. E foi um projeto muito lindo e que, na minha opinião, é o meu favorito. O meu projeto social favorito antes era o Robótica nas Ilhas, mas se tornou a Casa Ronald McDonald. A Casa Ronald McDonald é uma casa de tratamento para crianças com câncer. Então, a gente foi lá e eu ter tido contato com essas crianças é um local muito sensível, é um local que tu tem que saber como chegar para tudo isso e ver aquelas crianças, o sorriso daquelas crianças, tudo isso foi muito importante para mim, sabe? Levar os conceitos STEAM, os princípios da FIRST, e principalmente porque eu queria medicina. E exatamente, eu queria medicina na área de pediatria. E exatamente por conta desse projeto social, eu decidi que queria pediatria oncológica, que no caso, o médico de crianças com câncer. Então, esse projeto me impactou não só como membro da equipe, não só como equipe no geral, mas a minha vida pessoal e numa escolha de uma profissão minha no futuro. Nossa, não tem como explicar em palavras o sentimento que a gente teve, sabe? Tava todo mundo lá sentado, olhando um pra cara do outro, tipo, meu Deus, a gente não vai ganhar nada! Porque um dos prêmios que a gente mais queria era o Impact Award, e acabou não dando. E teve o Denlish, e eu acabei também... Eu fiquei num local muito bom, mas acabei não ganhando. Então tava todo mundo muito triste, e aí do nada chamaram a nossa equipe, tipo assim, meu Deus, a gente ganhou a premiação no regional, o que é isso? Véi, o que aconteceu? Eu tava falando com o Arthur, eu caí na hora da premiação, véio. Eu caí, vocês não que é isso? Vem, ui. A minha equipe era imensa, só tinha homem, todo mundo saiu correndo, me jogaram juntos, eu tinha um negocinho pra passar, eu caí em cima, assim. Graças a Deus, tem um Superman na nossa equipe, que é nosso mentor agora. Quando eu pensei que eu ia cair de cara no chão, ele me puxou. Minha salvação. Mas foi tudo, gente. Teve queda, teve grito, teve choro. Nosso técnico, carregaram ele na costa. Incrível. Pois é, como ela falou, foi uma sensação muito doida. A gente tava numa vibe que, tipo, basicamente, a gente não tinha qualificado para as finais, a gente tava esperando lá, não selecionaram a nossa equipe, e todo mundo tava meio sério, assim, com uma vibe meio triste. Aí, do nada, começaram a falar lá, apesar de todas as mudanças, a Estrela do Norte começou a brilhar. Quando a gente ouviu Estrela do Norte, meu Deus do céu, foi uma emoção, todo mundo, tipo, começou a sorrir, assim, e chamaram o nosso nome, vem, Paratec! Aí todo mundo começou a correr, tava apertado lá, aí, meu Deus, foi muito doido, é uma sensação muito boa, sabe? A gente tava gritando antes de chamarem nosso nome, porque o cara falou, Exatamente. ai, a Estrela do Norte continua a brilhar. A gente tava gritando, nem sabia se era a gente. Se não fosse a gente, ia ser uma humilhação, tá? Exatamente, mas a gente ficou muito feliz, foi uma sensação muito boa, e que apesar disso a gente conseguiu chegar e trazer um prêmio de volta para nossa escola, que foi a maior felicidade, e justamente trazer isso para os membros antigos, que era a última temporada deles, e até eles pensavam que eles iam sair da robótica sem conseguir nenhum prêmio na vida deles. Mas a gente conseguiu trazer esse prêmio para eles e no final a gente conseguiu emocionar eles, justamente deixar eles felizes, deixar eles contentes com todo o trabalho que eles fizeram na temporada anterior e nessa temporada agora. E aí, galera, eu sou o Natan
Desliguei. Bom dia. Eu sou o Marcos. Eu sou o Natan e agora a gente vai explicar aqui para vocês um pouco do nosso robô. Como que ele funciona, o que a gente fez diferente nele e, claro, o porquê ele é tão especial pra gente. Bom, seguinte, o nosso robô, ele funciona a partir de um subsistema simples e do nosso sistema de tração Swerve. O nosso robô, ele é focado principalmente em pontuar os corais lá no Recife. Então, o que ele faz? Através do nosso intake, que é um receptor afunilado que vai receber os corais e manda aqui para trás do robô, no outtake dele. O outtake é responsável por ejetar esses corais no L1, L2 e L3 do Recife, possibilitando assim que a gente consiga fazer uma pontuação eficiente, né, e querendo ou não gabaritada, de forma mais fácil, para que a gente consiga coletar os corais lá na Coral Station de uma forma mais fácil. Tá. Aí, além do nosso subsistema, eu queria falar um pouco das ferramentas que a gente utilizou durante todo o nosso processo da programação. Além, é claro, da gente usar a WPNIB como IDE para conseguir programar o nosso robô, a gente usou principalmente o Path Planner, o Advanced Scope, e a gente usou as nossas dashboards, além da Driver Station, a Shuffleboard da WPNIB. Tá. Vale destacar que durante os métodos de controle, né, que a gente utiliza principalmente no teleoperado, a gente faz a utilização de controles de PS4 para melhorar o tempo de resposta, né, do nosso robô. Além disso, a gente utiliza de métodos de automação, né, no nosso sistema de pontuação. Além de, claro, usar automação também no direcionamento do robô para o driver 1. É o seguinte, no nosso controle, a gente utiliza apenas de 2 botões. Um para subir e um para baixar o nosso elevador. Mas como a gente faz o nivelamento dele? Para saber se o robô quer pontuar, seja na calha do Recife, seja no L2, no L3, como a gente faz essa diferenciação? A partir da quantidade de vezes que a gente clica no botão, ele vai para um nível diferente. Isso facilita tanto a vida do piloto, quanto a visualização nos sistemas de telemetria. Participação especial do Enzo aqui. Bora aparecer no make-off. Tá, como ele explicou, a gente falou muito sobre a parte do teleoperado, como por exemplo, como o subsistema vai atuar na pontuação do L3. Então a gente vai falar um pouco do Autonomous. No Autonomous a gente foi um pouco reduzido das nossas capacidades, porque a gente não tinha como uma arena para testar. E o espaço do nosso complexo não era, por exemplo, viável para testar os caminhos. Então o que a gente conseguiu fazer no Path Planner, né, para a gente conseguir criar a nossa rota da Autonomous. Além de a gente conseguir garantir o Tracking Point, a gente decidiu que deveria pelo menos ir no coral para pontuar uma vez no L1. Então foi essa a nossa rota, que a gente se baseou com o pouco tempo que a gente tinha e com o pouco, né, espaço que a gente tinha para testar. Então, basicamente, a estratégia do nosso autônomo é justamente sair da linha de partida, garantir o auto-rank point pontuando no L1 e, dependendo da rota que a gente tiver, seja pela rota da esquerda ou pela rota da direita, o robô ele teria que se alinhar lá na Coral Station para coletar mais um coral e assim terminar a nossa trajetória do autônomo. Partindo assim para o teleoperado, já com um coral engatilhado para que a gente possa pontuar. Tá. E agora falando um pouco das outras ferramentas que eu disse, que seriam as dashboards e também o Advanced Scope. O Advanced Scope a gente usou durante todo o processo da programação, já que com eles a gente conseguia ter informações detalhadas do nosso robô em diversas partes, tanto em parte das testes, quanto em modificações no código, etc. A gente usou para, por exemplo, ver como é que os módulos estavam funcionando na movimentação, ver como o subsistema estava indo na movimentação também, ou até mesmo quanto de voltagem cada elemento estava puxando da bateria. Além disso, a gente pode usar o Advanced Scope. Existe uma entrada, um cabo C na PDP, que a gente consegue pegar as informações e comparar com outras equipes na hora de fazer alianças. Isso é extremamente essencial durante as partidas. Além disso, a gente usou a dashboard, como vocês podem ver aqui. Vocês não podem ver, né? Que tá virado assim. Mas aqui a gente tem uma câmera da Logitech, onde a gente decidiu ter uma visão computacional na hora de pontuar. Ou seja, na hora de pontuar no L1, o L2, L3, a gente vai ter a câmera para auxiliar a gente. Além disso, as dashboards a gente vai ter como, por exemplo, a voltagem da bateria, como eu já disse, só que em tempo real, ou seja, lá na Driver Station. Os pilotos vão conseguir ver essas informações. Vale destacar que para potencializar
as nossas estratégias, seja para definir as alianças ou para definir as rotas que a gente vai utilizar tanto no autônomo quanto no teleoperado, nosso grupo de programadores produziu um site para Scout. Ou seja, a partir dele, a gente consegue coletar os dados de cada equipe, o que eles fizeram na partida detalhadamente, emitindo um relatório para que no nosso próprio sistema a gente consiga saber quais equipes encaixam melhor com a nossa estratégia e assim definir o que a gente vai fazer durante a partida. Perfeito. Bom, e foi basicamente isso sobre o nosso Robôs. Muito obrigado e a gente se vê, né, em próximos eventos. Tudo ótimo. Socorro. Oh. Ai, que cagaço que deu agora, credo. Mano, pode só cuidado com a linha que tá. Vai lá, bora, rapaziada. Socorro. Vamos começar em 3, 2, 1, valendo! Tá. Vai lá. Não, vai, aí. Aqui não vai Vai, dar. pode ir. Vai mais baixo. Levanta a manual só. Vai, né? Pouco. Foi mal. Vem aqui que é mais perto. Tá dando O elevador tá bichado de novo. Show. Vai. Pede um para dar confiança. Sai do... Pera aí, o robô tá travando muito. Ele tá travando. Vai lá. Vira um pouco mais pra direita. Pode ir. Não vai, Natan. Putz, grila. Dá uma licença pra nós. Não dá pra balançar ele. Ele tá travando pra caramba. A bateria, ó. Olha a bateria, 6 volts. Não dá pra usar a Não bateria dá pra preta usar no essa round. preta. A outra cinza tá sem os conectores. Não Não, dá. ele não- O robô nem anda. É a bateria, professor. A bateria preta não dá pra usar. Tá passando 6 volts essa bateria. Não usa mais essa bateria. A bateria tava de 12, caiu para 6. É o que tá carregado. A gente só tem duas cinzas. Essa. E uma delas tá sem os... Cara, Eu vou ver se eu não conseguir ir pra lá já. Se até o final do jogo ele chegar aí no estacionamento, nessa Então leva ele leve... logo pra lá. Leva logo ele pra lá, vai logo devagar. ele não vai. Olha o elevador como tá. Tira da frente do pessoal aí. Ele não vai chegar lá. Deixar aqui pra pelo menos pontuar esse coral. Socorro. Cuidado. Vini, ouve eu. Pra frente. Não. Calma, cara. Calma. Puta, é que não caiu. Não caiu. O funil tá subindo, pai. O funil tá subindo. Não faz nada. Joga mais um. Vai isolar. Tem que botar o bagulho naquela outra bateria cinza. Não dá pra jogar mais fácil nele. Agora sim. Terminou a partida e aí, como é que foi o desempenho? A bateria do robô perdeu toda... Não rolou, então. A bateria descarregou no meio do Ela round. descarregou no meio do round. A bateria descarregou no meio do round, desceu pra 6 volts. Meu Deus. Aí Mas não não deu tinha muito mais certo. como, não. Foi É com Deus. É erro da equipe ou erro da bateria? Quem que Eu saiu? acho que foi a A bateria. gente- Eu acho que os dois um pouco. Não, é porque tipo, a gente tem duas baterias. Normalmente as cinzas funcionam melhor que as pretas por causa da coisinha delas, entendeu? Aí a gente foi pegar a preta por conta da cinza que tava sem os conectores prontos. Aí a gente colocou a cinza pra carregar da outra partida. E a gente ficou nessa preta. Aí nessa preta foi o maior erro. Tá, paciência. Rolou Sim. a vitória, mas na próxima vai. Não, na próxima vai. A gente vai colocar a bateria carregada, agora vai tudo certo. Perfeito. Treino é pra errar mesmo. É isso. Sucesso, Guilherme. Ah, tá.
velho. Tem que colocar as baterias cinza. Pois é, eu não lembro. Eu Só acho tem que foi o duas Raniel que cinzas. falou pra mim Uma com a cinza tá preta. sem os bagulhinhos pra prender, tem que pegar e prender ela. Uma preta, essas pretas elas estão devagar. Pois é, se eu não me engano foi o Raniel que mandou botar a preta. Então a gente ficou com Pessoal, Oi. bateu o sino, acabou o tempo, corre pra tirar o robô da arena. Amanhã vai ser uma bateria cinza, essas pretas. A gente tem que ver a... Pega ela caiu.